E a suinocultura vive um momento histórico, chegando próximo ao ponto de equilíbrio. Pela primeira vez na história, com o preço dos grãos em alta, os criadores conseguem ter lucratividade. Antes, o produtor de milho tinha que amargar baixos preços para os criadores de suínos ganharem dinheiro. Nós vamos começar agora com o presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira Júnior. Muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Então, esse é um momento nessa época, eu sei que ainda está tendo algumas mudanças, algumas projeções de algumas quedas ainda de preço e tal, mas é um momento que dá para se dizer que seria o ideal de se chegar a se ter esse ponto de equilíbrio, porque o que acontece, que a gente sempre questionou em relação às indústrias, é quando o preço da ração está muito alto, é o custo do suinocultor muito alto, o preço está lá embaixo, quer dizer, um desencontro, né? E ao contrário, acontece, quando o preço do milho está embaixo, o suinocultor está ganhando dinheiro. Como é que está essa questão hoje? Na verdade, Marcelo, o desequilíbrio da cadeia sempre existiu, né? Na verdade, o que você falou é o que aconteceu até então. A relação com o milho e a soja para o produtor de suíno sempre houve um desequilíbrio. Quando o suinocultor ganhava muito, o produtor de milho perdia muito, e vice-versa. Em 2012, talvez seja um ano que nós precisamos esquecer o mais rápido possível. Foi uma das piores crises que a suinocultura brasileira já teve. Nós tivemos um patamar de prejuízo ao longo de 12 meses. Isso sucateou muito o segmento e o setor. Esse sucateamento levou a uma redução no plantel, a muitos suinocultores que saíram da atividade, porque o custo de produção, durante os 12 meses, esteve acima do preço de venda. Atipicamente, agora em janeiro de 2013, nós estamos tendo um novo comportamento de mercado, onde o preço do milho está alto nominalmente e o preço do suíno nominalmente está muito alto também. Isso, poucas vezes nós vimos no cenário ao longo das últimas décadas. Tanto é que o preço hoje dos suínos em São Paulo, ontem bateu o patamar de R$ 73,00 a arroba, que representa R$ 3,90 o quilo. E o milho está num patamar de R$ 30,00 a saca, R$ 30, R$ 32,00, que também é um bom preço para o produtor de milho. Os dois ganham dinheiro. Isso é muito importante. E a agroindústria tem que considerar isso, porque nós precisamos da produção de milho e precisamos do produtor. Essa equação, para ter um equilíbrio no nosso histórico, é que uma arroba suína possa comprar 2 sacas e meio de milho. Se nós pegarmos hoje 73,30, 31, nós estamos muito próximo do equilíbrio de 2,5. É isso que se quer. Agora, nós acompanhamos em julho do ano passado, em Pará de Minas, uma região importante na produção de suínos em Minas Gerais, e a gente acompanhou o protesto, isso foi em julho do ano passado, tanto avicultores como suinocultores protestando juntos. A gente acompanhou uma carreata que teve lá com caminhoneiros e um momento histórico de preocupação, de uma crise dos suinocultores fechando as portas. O que mudou de lá para cá, uma mudança tão grande assim? Na verdade, é a lei da oferta e demanda. O setor, como eu te disse, foi tão sucateado que houve no segundo semestre de 2012 uma redução do plantel que, logicamente, em algum momento vai faltar suínos. Então, o mercado hoje é positivo, não por medidas governamentais, mas simplesmente pela lei de oferta e demanda. Por quê? O suinocultor saiu da atividade, diminuiu o seu plantel, logicamente, em algum momento vai reduzir a oferta. O que está acontecendo em janeiro, a prova do preço, é em função da redução da oferta. Nós temos aí, não sei quanto vai durar isso, mas a tendência é um mercado firme para o mês de janeiro e, tradicionalmente, principalmente na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, janeiro, os preços caem. E hoje, o que está acontecendo, os preços dos primeiros 10 dias de janeiro são maiores do que o preço de dezembro. É uma inversão. Isso em função exatamente da redução da oferta. Oferta que tem uma perspectiva. Qual é a perspectiva, então, para a suinocultura no cenário de 2013? Nós vamos continuar com o custo de produção alto, em função do mercado americano, principalmente de soja e de milho. E as dúvidas com relação à seca, que pode repetir esse ano? Pode repetir. Então, a cautela ao suinocultor é muito importante.
o que nós estamos praticando de preço hoje ainda sequer é um preço que possa dar margem de lucratividade. Agora, o que é importante dizer é que essa margem de lucratividade hoje, se tiver um pouco, os 12 meses que nós sofremos em 2012, nós vamos precisar muito tempo para pagar essa dívida que ficou em 2012. E onde que essa dívida acrescentou nessa crise que você falou? Principalmente por uma falta de política agrícola no Brasil, principalmente que os níveis de exportação de grãos foi muito grande. Não se pensou em casa, na verdade. Porque, na verdade, nós precisamos definir: o Brasil vai ser um grande exportador de grãos ou um grande exportador de carnes? Se nós queremos ser os dois, nós precisamos proteger o produtor de carne e proteger o produtor de milho para o mercado interno, primeiramente. Porque no segundo semestre do ano passado... Só exportar o excedente, na realidade. A grande insegurança que estava o suinocultor, o avicultor, é que iria faltar milho no Brasil pelo número de exportação. Nós batemos recorde de exportação em 2012 e sacrificando o produtor de suínos e de avicultor. E nós temos que entender que a nossa atividade, ninguém entra hoje da noite para o dia. Para você entrar numa atividade de suinocultura hoje leva muito tempo. E para você sair leva muito mais. Você tem uma estrutura, O ciclo reprodutivo é muito longo, no mínimo 9 meses. Né? Agora, tem outra relação, outra questão que se fala do sistema de integração, os independentes hoje, né? Existe uma movimentação dos independentes se unirem com frigoríficos menores, né? Que tem um volume muito grande em relação a isso. O que você acha dessa alternativa, dessa questão, pegando frigoríficos que não tem tanta marca assim? É a saída. Não vejo de outra forma hoje o suinocultor independente ficar isolado. Se ele ficar isolado, ele está praticamente condenado a sair da atividade. São Paulo hoje está com uma experiência muito interessante para esses suinocultores independentes. Nós criamos o consórcio, que é uma central de compras e lá na frente uma central de vendas, unindo com os mercados, principalmente com os frigoríficos regionalizados. São Paulo é o grande consumidor do Brasil, né? São Paulo hoje produz em torno de 250, 280 mil toneladas e nós consumimos 700 mil toneladas. Então o mercado de São Paulo, na federação do país, é o único estado que é importador de carne. Por isso que é importante nós prevalecermos os frigoríficos regionalizados, buscando nichos de mercado aonde a agroindústria não entra. Porque se nós, suinocultores independentes, formos competir com a agroindústria, já que a política econômica do governo não ajuda os frigoríficos regionalizados, e principalmente hoje o governo é sócio das grandes redes, das grandes marcas de frigorífico. Então a competitividade é desigual, por isso que nós precisamos organizar a produção para manter esses frigoríficos regionalizados e ativamente, que é a grande saída do suinocultor independente. Ok, muito obrigado pela presença no Bom Dia, o presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abraço, bom trabalho.